Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Me apresentar, eu sou Jeane Araújo, psicóloga e professora, psicoterapeuta também. Trabalho na Secretaria Municipal de Educação de Aparecida de Goiânia. Lá eu sou professora de artes e psicóloga na Escola Municipal Parque Santa Cecília. À tarde, eu trabalho na Secretaria Municipal de Saúde em Goiânia, trabalho no CIPED, um lugar especializado, em crianças e adolescentes. E ministro aulas também em universidades, de graduação, de pós-graduação, e ministro aulas também aqui na Faculdade de Medicina, no nosso querido Telesaúde Goiás. Sejam todos muito bem-vindos. Eu gosto muito de ministrar esse tema de hoje, que é a importância da empatia e da escutativa. À medida que eu for explicando, eu vou contando alguns casos, E vocês podem participar à vontade, pode fazer perguntas durante a apresentação ou no final da apresentação, tá ok? Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. A importância da empatia e da escutativa. Eu sempre gosto de começar as minhas aulas com algumas perguntas, algumas reflexões, porque as nossas aulas só terão algum sentido se vocês realmente prestarem atenção, participarem comigo e mudar a sua vida para melhor, mudar a sua vida na prática, Então, vamos lá. Vamos lá para algumas reflexões, então. O que vem realmente a ser empatia? O que é escutativa? Você se considera uma pessoa empática? Você tem uma escutativa positiva? Será que a sua capacidade de empatia e escutativa tem impacto direto na sua saúde mental ou não? O que você pode fazer a partir de hoje para resgatar a sua saúde mental e ter mais qualidade de vida? E o que tudo isso tem a ver com o tema de hoje? Como você convive com as pessoas que estão ao seu redor? Você está disposto, você está disposta a melhorar a sua capacidade de empatia e escutativa? O que você pode fazer a partir de hoje para ter maior equilíbrio emocional, para se relacionar melhor consigo e com os outros? E essa coisa de empatia escutativa, será que é algo inato, que a gente já nasce, com tudo isso, ou é algo adquirido, ou é algo aprendido, desenvolvido? Tudo isso a gente vai estar estudando, a gente vai estar conversando na aula de hoje, tá ok? Então vamos seguir. A escutativa e a empatia. A escutativa e a empatia, nós já sabemos, que são habilidades essenciais para todo o relacionamento intrapessoal e interpessoal. Intrapessoal, para quem não sabe, é o relacionamento seu com você mesmo. Intra significa dentro, Então, primeira coisa que eu quero que vocês comecem a pensar aí. Como é que está o meu relacionamento comigo mesmo? Eu tenho empatia para comigo? Eu me conheço, eu me amo? Eu casaria comigo mesmo? Pergunta boa para se fazer aí, Porque se você não tem empatia para consigo, como é que você vai ter com o outro? Não tem jeito, E a questão interpessoal. Inter significa entre. Então, como que está o seu relacionamento com as outras pessoas? Em qualquer ambiente, tanto a empatia quanto a escutativa, elas contribuem para que as pessoas consigam interagir com criatividade e inovação. Então, nós vamos perceber
né, que a gente precisa da empatia e da escutativa em casa, na escola, na igreja onde frequentamos, no nosso trabalho, em todos os lugares, né, que a gente se relaciona, porque a gente vive em sociedade, então o tempo todo a gente tem que estar ouvindo alguém, a gente tem que estar tentando se colocar no lugar do outro, né? Essas habilidades ajudam a compreender a expectativa da outra parte, ajuda também a reduzir a tensão e a encontrar pontos em comum. Mas então, vamos lá, o que é empatia? A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, ou seja, nunca faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você, né? A empatia é a capacidade de compreender os sentimentos, de compreender os desejos, as ideias e as ações da outra pessoa. Empatia também é a capacidade de interpretar padrões não verbais de comunicação. Porque eu não sei se vocês sabem, né? Mas 65%, né, da nossa comunicação, ela é não verbal. Então, quando você quiser saber se uma pessoa está mentindo ou não, vai aí a dica. Não preste atenção no que a pessoa está falando, mas preste atenção no corpo da pessoa, na expressão corporal. Tem um livro que eu amo muito, que é O Corpo Fala, do Pierre Weil. É um livro que eu indico para todos vocês, né? Então, preste atenção no como a pessoa está falando com você através da linguagem não verbal também, né? A psicologia e a neurociência definem a empatia como um vínculo afetivo e um vínculo intuitivo. Esse vínculo permite que as pessoas se sintam conectadas, por mais diferentes que sejam, né? Tal conexão é possível graças à capacidade de se colocar no lugar do outro. Portanto, a empatia é a capacidade psicológica de sentir o que sentiria outra pessoa, caso estivesse na mesma situação daquela pessoa. Eu quero dar um exemplo, né, aqui do que vem a ser a empatia escutativa. Eu sou psicóloga e professora há mais ou menos uns 35 anos e lembro perfeitamente da primeira paciente que eu atendi. Essa pessoa ganhou alta num breve espaço de tempo e achei interessante que esse caso que eu vou contar para vocês agora, ela falou assim: doutora, você pode contar essa minha história para as pessoas, viu? Desde que você não fale meu nome, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente nessa questão da empatia, né? Nessa questão de olhar para o outro com os olhos do outro. Então, eu vou contar para vocês, já que ela me deu a permissão, né? Não vou falar nome nem nada, e também há 35 anos atrás. Mas foi muito interessante, porque foi um caso que, pensa, eu tinha 22 aninhos, primeiro paciente. A minha sorte é que eu tinha uma supervisora nota 1000, né? Que me ajudou muito nesse caso. Olha o que é a questão da empatia. Primeira coisa que eu quero falar com vocês, para que vocês guardem bem isso. Vocês precisam olhar para outra pessoa com os olhos da pessoa. Porque se você for olhar para o outro com os seus olhos, não vai dar certo. Você não vai conseguir ajudar ninguém, né? Então, olha só esse primeiro atendimento da minha vida, né? A mulher chegou no consultório, gente, chorando muito, 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 né? No primeiro momento eu pensei, nossa, morreu alguém da família dela, né? Perdeu o marido, perdeu um filho, uma mãe, um pai, porque era um desespero muito grande. E aí a pergunta clássica, né? O que aconteceu? O que te trouxe aqui? Aí ela, chorando demais, falou assim: doutora, a senhora não vai acreditar, aconteceu uma coisa horrível comigo, o mundo para mim acabou, eu tô sem chão e tal, né? Eu falei, claro, né? Pode me dizer o que foi. Ela, sabe o que aconteceu? O meu esposo, ele me deu um carro zero, da marca que eu queria, doutora, no dia do meu aniversário, mas não era da cor que eu queria. Veio lá assim, vermelho, do jeito que eu queria, mas não era da cor que eu queria. E para mim o mundo acabou e tal, nós brigamos muito, enfim, né? Num primeiro momento, se eu fosse olhar para ela com os meus olhos, o que eu iria dizer? Mas, meu Deus do céu, como assim, né? Ganhou um carro zero do marido e tá chorando por quê? Tá reclamando por quê, tá? Só que naquele momento, eu precisava olhar para ela com os olhos dela, quer dizer, era um problemão na cabeça dela. Para mim,
era uma solução. Pensa, ganhar um carro zero do marido com assim vermelho, da marca que eu queria, tudo de bom, né, gente? Mas para ela não. O fato de não ser da cor que ela queria era um problemão. E eu, enquanto psicóloga dela, deveria, no mínimo, respeitar, né? Respeitar sem preconceito, entender o lado da pessoa. E aí a gente começou a conversar, né? Resumindo o caso para vocês, eu falei, qual o motivo? Você sabe me dizer qual o motivo que não foi da cor que você queria? Doutor, é porque ele me disse que queria muito me dar esse carro no dia do meu aniversário, e a cor que eu queria não deu tempo de chegar. Então ele tinha duas opções, dar o carro da marca que eu queria na cor diferente no dia do meu aniversário, ou me dar o carro da cor que eu queria um mês depois. E ele achou melhor me dar o carro no dia do meu aniversário. E a gente conversou e tal, e ela chegou à conclusão de que o esposo fez, né, deu o melhor de si. Ele fez tudo que deveria ser feito. Foi a melhor opção. Depois ela chegou a essa conclusão. Agora, imagine se eu tivesse olhado para a mulher com os meus olhos, né? Então, vocês conseguiram perceber o quanto é importante? Às vezes, o que a pessoa está te contando não tem nada a ver com a sua vida, você acha uma bobagem que a pessoa está te contando, né? Pode passar pela sua cabeça assim, ah, mas essa pessoa está fazendo uma tempestade num copo d'água. Não é assim. Para você, olhando com seus olhos, tudo bem, né? Pode ser uma tempestade no copo d'água, mas para outra pessoa é um problemão e nós precisamos respeitar. Como é que é o nome disso? Empatia, tá? Escuta ativa, ok? Espero ter clareado aí o assunto com o meu exemplo. Vamos lá. Nós temos 3 níveis de empatia: o cognitivo, o emocional e o compassivo. O cognitivo é quando o indivíduo possui a capacidade de compreender o que a outra pessoa sente. Então, eu compreendo o que você sente, né? Emocional é quando o indivíduo possui a capacidade de sentir as emoções do outro. E compassivo é quando o indivíduo, além de sentir as emoções e entender os problemas alheios, esse indivíduo se propõe a ajudar a pessoa, né? É isso, vamos lá. Como se explica a empatia? Muito interessante essa história. Veja bem, na década de 1990, neurocientistas italianos descobriram estruturas cerebrais capazes de regular a aprendizagem por imitação e a empatia em macacos. Essas estruturas foram nomeadas de neurônios espelho. O neurônio espelho foi descrito inicialmente em macacos por pesquisadores da Universidade de Parma, na Itália, em 2004. Técnicas de neuroimagem sugerem a existência de células com as mesmas características nos cérebros humanos, diz Henning. Os neurocientistas, eles acreditam que eles sejam os responsáveis por nossa capacidade de compreender, imitar, empatizar e aprender com os outros, né? Eu tenho um amigo psiquiatra que ele estava me explicando uma coisa interessante, né? Ele me disse o seguinte: a diferença de nós, ditos normais, com os ditos psicopatas, né? Ele me explicando falou para mim, há muitos anos atrás, eu nunca esqueci desse exemplo dele, né? Ele falou, Jeane, eu e você, ditos normais, por que a gente olha para uma pessoa e às vezes dá vontade, né? Na hora da raiva, pegar o pescocinho da pessoa e... né? Por que a gente não faz isso? Porque quando eu olho para o outro e penso, eu vou enforcar o outro, eu penso, não, eu não vou fazer isso com o outro, porque eu não gostaria que o outro fizesse isso comigo. Isso é o neurônio do espelho, que nos dá essa possibilidade, né? Já os psicopatas, segundo esse meu amigo psiquiatra, eles não têm o neurônio do espelho, né? Então, existe aí ausência de sentimentos, existe aí ausência de empatia, existe aí a ausência dessa capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, ele matar uma barata, como uma formiga, como rasgar um pedaço de papel, matar um ser humano, é a mesma coisa, não existe aí o sentimento. Então, esse exemplo dele me marcou muito, né? Fez com que entendesse na época a importância do
do neurônio espelho, certo? O exercício intencional da empatia estimula os neurônios espelho e propicia o alinhamento da aprendizagem com a maneira como o cérebro funciona. Podemos concluir, portanto, que a empatia pode e deve ser treinada. Então, vem aí a resposta, né? A empatia, ela é adquirida ou ela é treinada? Então, nós vamos ver daqui a pouco que existe uma parte dela que já vem nos genes, né, que a gente pode nascer com ela, mas grande parte é desenvolvida, é treinada, ok? Então, vamos seguir aqui. Olha aí, já vem o que eu falei, né? A empatia é inata ou adquirida? Conforme eu acabei de falar, uma parcela da empatia é fruto de uma herança genética, ou seja, já nasce com a gente, já nasce com a pessoa. O restante, porém, né, vai depender das experiências realizadas ao longo da nossa vida, ok? Dessa forma, quanto mais o indivíduo for estimulado a ser empático, maior será a chance de que se torne um adulto disposto a ajudar as pessoas, o que a longo prazo a gente sabe que pode promover uma verdadeira transformação social. Por esse motivo, é tão importante que a empatia seja trabalhada de forma consciente. E conforme eu falei para vocês, né, como é importante sermos pessoas empáticas, termos essa capacidade de escuta ativa, verdadeiramente falando, né? Eu quero contar um outro exemplo para vocês que eu acho que enriquece muito. Ontem eu passei uma situação em que eu precisava entregar uns documentos, muitos documentos, né? E, meu Deus, quantos documentos, eu não sabia como tirar isso na internet, que eu não sou boa de internet. E no meu trabalho de manhã, muitas pessoas me ajudaram a resolver aquele problema. À tarde, outras pessoas me ajudaram. À noite, em casa, procurando os documentos, meu filho me ajudou. Gente, como eu agradeci a Deus. Quantas pessoas empáticas eu encontrei naquele dia, sabe? E desabafei também com uma amiga, me ouviu, me ajudou a arrumar os documentos. O dia todo, pessoas empáticas do meu lado, pessoas com capacidade de escuta ativa. E eu pensei, meu Deus, como é importante a gente ajudar o outro, como é importante a gente se colocar, não só se colocar, né, na situação do outro, mas ajudar a pessoa a resolver quando ela está passando por algum problema. Agora, uma coisa que eu quero deixar muito claro para vocês é assim, ó, a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro e sair daquela situação. Porque vamos pensar agora no consultório, né, na psicologia clínica, no atendimento, na psicoterapia. Imagina você, psicóloga, que tem muita capacidade de se colocar no lugar do outro, mas não consegue sair. Aí a pessoa chega, por exemplo, e fala: doutor, eu estou chorando muito porque a minha mãe faleceu. E você, psicóloga, também imagina que você perdeu sua mãe recentemente. Aí o paciente começa a chorar porque perdeu a mãe e você também começa a chorar porque perdeu a sua. Muito cuidado com isso, porque aí ao invés de termos um problema, nós vamos ter dois, tá? Então vocês que estão começando a atender agora, tem que ter muito discernimento em relação a isso. Importante se colocar no lugar do outro, mas importante sair também dessa situação, tá bom? Espero que fique bem claro isso aí para vocês, tá? Vamos lá. Não estou conseguindo passar. Ok. Deixa eu só voltar aqui. Muito bem. Então vamos lá, seguindo aqui. A empatia é uma arte. Por quê? Você pôde perceber, né, todos vocês que estão me ouvindo, que o aprendizado da empatia, ela carrega consigo o desenvolvimento das habilidades da escutativa e essa capacidade de trabalhar em grupo, de trabalhar em equipe, né? Por esse e por todos os motivos que eu citei anteriormente, percebemos que trabalhar a empatia faz com que aprendamos a ser mais compreensivos e tolerantes e a pensar antes de agir, né? Então, vocês estão prontos aí para começar a treinar a empatia todos os dias? Vamos começar aí, então falando um pouquinho agora sobre a escuta ativa. O que tem a ver empatia com a escuta ativa? Tem tudo a ver. As duas estão muito interligadas. Mas o que é mesmo escuta ativa? Vamos passar então para o próximo tema que tem tudo a ver com empatia.
Olha só, a escuta ativa significa dar a atenção necessária ao próximo para que ele se sinta confortável em conversar, desabafar com você, né? Ele vai sentir que está sendo ouvido verdadeiramente, ou seja, que está sendo acolhido com amor. A sua forma de se comunicar vai definir o sucesso das oportunidades que os diálogos podem lhe proporcionar. Então, imagina, tem dias que você está com a cabeça cheia de problemas, né? E aí, pensa comigo, quanto é bom você dar uma pausa, né? Nem que seja uma hora de almoço rapidinho, e sair para almoçar com um amigo, com uma amiga, desabafar, sorrir, chorar, às vezes jogar a conversa fora. Você pode ter certeza que se você fizer isso, você vai sair dali muito aliviado, muito aliviada, né? Principalmente se você e a outra pessoa tiver essa capacidade de empatia e de escuta ativa. Faz o teste, depois me conta se deu certo, tá? Desde o entendimento de mercado, relacionamento com as pessoas no trabalho, em casa, na escola, com os colaboradores, conforme eu já disse, né? Todo tipo de relacionamento será beneficiada por essas práticas de escuta ativa. Então, nós vamos ver agora que ouvir é muito diferente de escutar. Vamos lá. Olha só, escutar é mais que ouvir. Mas qual que é a diferença? Ouvir e escutar não é a mesma coisa? Claro que não. Vamos lá para as diferenças então. Ouvir é perceber os sons, é sensorial, né? Muito importante, inclusive. Mas escutar vai muito além de ouvir. Escutar é dar significado àquilo que ouvimos. Para escutar, usamos nossas emoções e usamos o nosso cérebro. Apesar de o processo de diálogo oral parecer simples, poucas pessoas realmente sabem se comunicar efetivamente nesse formato. Escutativa é uma das partes mais essenciais do processo de comunicação. E eu digo para vocês que, infelizmente, nós estamos habituados mais a falar do que a ouvir, né? Vou entrar com um exemplo agora, veja se isso já aconteceu com você. Imagine que uma amiga liga para mim, né? E aí, se a amiga ligou para mim, pensa comigo, porque a amiga quer falar comigo. Aí eu atendo o telefone e falo: amiga, que bom que você me ligou. Nossa, eu preciso te contar um negócio. Tá acontecendo isso, isso e isso comigo. E não paro de falar. O que é que a amiga vai pensar? É doida, né? Porque eu que liguei, eu que quero falar. E a criatura não deixa eu falar. Já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu muito isso comigo, né? Porque a nossa geração, infelizmente, está mais habituada a falar do que a ouvir. Talvez por isso, né? Esse seja um dos motivos que os consultórios de psicólogos e psiquiatras estão lotados, porque as pessoas não têm com quem falar. Apesar de que a psicoterapia é uma escuta diferente da escuta de uma amiga, de um amigo, né? É uma escuta profissional, bem diferente e necessária. Mas falar também com seus amigos, familiares, é importante? Muito. Às vezes, tudo que você precisa é sair para tomar um café com uma amiga e rir, brincar, e chorar e sorrir, você sai dali aliviada. Outras vezes, você vai precisar realmente de um atendimento com uma psicóloga, com um psicólogo, um psiquiatra, né? Então, você tem que avaliar o que você precisa nesse momento, né? Vamos seguir. Nós temos 5 técnicas de escuta ativa. Primeira coisa, você tem que mostrar interesse quando você está falando com alguém, né? E nesse mostrar interesse, nós temos 2 formas de mostrar interesse, que é uma forma não verbal e uma forma verbal. Imagine se vocês aí estão, né, assistindo a minha aula, imagine se eu estivesse dando aula nessa posição assim, né? Quer dizer, tipo, não estou nem aí para vocês e tal, não estou com vontade de estar aqui, não, tá errado. Qual que é a minha posição? Postura aqui de que estou disposta a ouvir vocês, estou disposta a me comunicar com vocês, estou disposta a passar para vocês, né, o que eu sei e aprender com vocês também. Então, a forma como você está ali para ouvir a pessoa, a forma como você olha para a pessoa, a forma da pessoa estar falando e você está, né, gesticulando, o que significa isso? Quer dizer, você está falando, eu estou ouvindo você. Talvez você nem fala nada, mas a forma como você balança a cabeça, você está dizendo, vai lá, eu estou te ouvindo, né? Então, tem a forma não verbal e a forma verbal de estar demonstrando interesse.
Segunda coisa, clarificar. O que significa isso, né? Significa tornar mais claro o que a pessoa está dizendo para você. A minha formação é Gestalt terapia, então uma coisa que a gente usa muito, não só em consultório, mas quando a gente está conversando com os amigos e tal, né? A pessoa fala e para mostrar interesse, a gente fala, como assim? Me explica melhor, né? Então esse como assim leva a pessoa a falar mais um pouco do assunto. Se você falar assim, por quê? Porque você trava a pessoa não vai falar. Mas se você falar, como assim? Né? O como assim é uma palavra de acolhimento. Você está acolhendo, você está pedindo para a pessoa falar um pouco mais sobre aquele assunto. Né? Então vamos usar aí nos nossos diálogos mais o como assim, ok? Terceiro, parafrasear. O que significa isso? Significa, consiste, né, em repetir as ideias principais de quem está a falar. Serve para o mediador, né, mostrar que entendeu o que a pessoa disse. Então, a pessoa fala e você repete as ideias principais, tá? Quarto, fazer-se eco. O que significa isso? Consiste em mostrar que compreendemos os sentimentos da pessoa que está a falar. E quinto, resumir. Consiste em resumir tudo que foi dito de acordo com a sua compreensão. Aí a pessoa vai dizer se você realmente compreendeu ou não. É isso mesmo, que bom, amiga, que você me compreendeu. Que bacana que você me ouviu. É isso que provavelmente vai ser dito, tá? Seguindo. É muito importante, conforme a gente está falando desde o início da aula, você demonstrar interesse genuíno. Então, a escuta ativa, ela consiste em prestar atenção ao que a outra pessoa diz, demonstrando interesse real no que está sendo dito pelo interlocutor. Para escutar, usamos nossas emoções e o nosso cérebro, requer nossa atenção plena, o nosso interesse e a nossa gentileza, tá? Então, vai uma dica agora para vocês. Se alguém chama você para conversar, para que você possa entender, para que você possa acolher, sugiro a você que se você estiver num dia muito ruim, se você estiver num momento raivoso, se você estiver num momento que emocionalmente está desequilibrada ou desequilibrado, melhor pedir um tempinho, conversar depois, porque senão a pessoa que vai falar com você, ela pode ter problema, pode ficar pior depois de ter conversado com você. Então é muito importante você saber discernir isso aí, tá? Não é simplesmente o ato de ouvir calado o que o outro tem a dizer, mas sim demonstrar interesse pelo assunto e evitar qualquer tipo de julgamento sobre quem está falando. Às vezes você vai ouvir o outro, né? E você já entra com pré-julgamento, você não consegue ouvir, você quer falar ao mesmo tempo, e você não consegue falar e ouvir ao mesmo tempo. É algo complicado. Então, existem algumas técnicas que eu vou falar daqui a pouco para vocês, né? Que faz parte dessa escutativa. Vamos seguir então. A escutativa constrói ligações de generosidade e empatia. Então, algumas dicas para vocês que estão dispostos, né, dispostas a ouvir o outro com carinho, a ouvir o outro com acolhimento e com amor. Primeiro, não interrompa o outro enquanto ele fala, deixa ele falar. Evite distrações no momento do diálogo. Você está conversando aqui com a sua amiga no shopping, aí passa alguém, você esquece a amiga, né? Você vai olhar para a pessoa, tal, e enfim, e a amiga ficou onde, né? Então preste atenção aqui na pessoa que está falando e esquece as outras coisas, tá? Não seja seletivo ao que o outro vai dizer. Importante isso. Exercite a atenção plena. Se você está ouvindo a pessoa, olhe nos olhos da pessoa e foque ali naquela conversa, naquele diálogo. O resto você deixa para depois, tá? Sem pressa, dê ao interlocutor o tempo necessário para que ele possa se expressar, ok? Exercite o ato de perguntar na hora certa. Depois que a pessoa falou, né? Se ela te der abertura para falar alguma coisa, se você sentir que pode fazer uma pergunta, na hora certa, você faz a pergunta certa. Cuidado com a pergunta que você vai fazer também, tá? Coloque-se sempre no lugar do outro e dê feedbacks ao interlocutor, né?
aquela comunicação, feedback é aquela comunicação que bate e volta, né? Então é muito importante você falar e você também ouvir, tá? Não tente adivinhar o que o outro vai lhe dizer. Mantenha a calma aí, né? Tudo no seu tempo. Não fale ao mesmo tempo que o outro, eu já disse isso, né? Não importa se o outro está tentando te convencer de algo que você não pensa igual. Esteja aberta a ouvir outros pontos de vista e sem pré-julgamentos, tá? Às vezes a ideia do outro é melhor que a sua e você vai mudar a sua opinião. Mas primeiro você tem que estar aberto a ouvir a outra pessoa, sem pré-julgamentos, tá? Seja uma pessoa generosa. Dessa maneira, quem fala se sentirá valorizado e respeitado, e esse sentimento deixará mais disposto a mudanças positivas, tá ok? Então vamos seguir aqui. A escutativa, informações relevantes. Quando praticamos a escutativa, é possível absorver cada vez mais informações relevantes que podem ser valiosas para você no dia a dia. Já aconteceu muitas vezes comigo da pessoa, né, me pedir para ouvi-la ou ouvi-lo, e eu vou ali com todo amor no coração, e na verdade quem ganha um grande presente naquele diálogo sou eu. Às vezes eu aprendo algo novo que eu jamais pensei que fosse aprender naquele dia, né? Então é aquela questão. Às vezes você vai ajudar o outro e o beneficiado, a beneficiada vai ser você, né? Isso vale para os processos de comunicação interna, gestão de colaboradores, apresentação de feedbacks. Conforme eu falei para vocês, a escutativa ela é importante em qualquer tipo de relacionamento, seja ele intrapessoal ou interpessoal, tá? Dentre outros benefícios, envolve também promover relação intrapessoal e interpessoal, gerar confiança, desenvolver a empatia, diminui conflitos organizacionais, estimula o trabalho em equipe, traz mais produtividade, né? Traz um clima organizacional muito bacana, entre outros. E falando um pouco do nosso trabalho, né? Tem pessoas que falam assim: ah, o meu trabalho é minha segunda casa. Eu penso que é a nossa primeira casa, porque cá entre nós a gente fica muito mais no trabalho do que em casa, não é verdade? E imagina só se você tiver um ótimo ambiente de trabalho, onde as pessoas ouvem você com carinho, né? Verdadeiramente te escutam, onde a pessoa colabora com você, onde a pessoa tem empatia para com você e vice-versa, não é muito melhor? Então, faça a sua parte. Você tem que ser a mudança que você espera no mundo. Tem gente que pensa assim, ah, eu vou esperar o outro mudar comigo, né? Não, mude você primeiro com o outro. Né? Esse ano de 2024, como todos os anos, como vocês também, né? A gente sempre convive com pessoas difíceis, mas esse ano eu fiz um propósito comigo de tratar algumas pessoas difíceis de forma empática, né? Com uma escutativa da melhor forma que eu conseguia naquele momento e como essas pessoas mudaram, sabe? Bonito, algo bonito de se ver, né? Então faça a sua parte, que você vai ver melhoras gradativas aí, não só no ambiente de trabalho, mas em casa, na escola, na sua igreja, em todos os lugares que você participa, ok? Vamos lá. Quais os elementos chaves da escutativa? Aprendemos na aula de hoje, né? Falei disso o tempo todo, que o conceito da escutativa é composto de 3 princípios, que é a empatia, perguntas investigativas e validação do entendimento. A gente falou sobre isso o tempo todo, né? Estou resumindo aqui para vocês que a gente já está quase finalizando a aula, tá? Então, vocês perceberam a íntima ligação entre escutativa e empatia? Ou seja, a empatia é a nossa capacidade de ouvir a outra pessoa com muita atenção, com muito carinho, com muito acolhimento e com muito interesse. É conseguir olhar para o outro, conforme eu já disse, com os olhos do outro, tá? O mundo atual está precisando de mais pessoas empáticas, com capacidade de ouvir verdadeiramente o outro. Seja essa pessoa, faça a diferença. Conforme eu já disse, seja a mudança que você quer ver no mundo. Essa é uma frase de Gandhi, né, que eu gosto muito. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Eu quero contar uma história aqui para já ir finalizando para vocês. O quanto a empatia é importante, o quanto a escuta ativa é importante. Há muitos e muitos anos atrás, né? Eu trabalhava diretamente com uma pessoa, era colega de trabalho,
E não sei por que essa pessoa não ia muito com a minha cara, né? E eu tentava ali ficar neutra, só um bom dia, uma boa tarde. Bom dia, boa tarde, só isso, mas às vezes a pessoa ou não respondia ou falava, bom dia só se for para você, para mim tá um péssimo dia. Mais ou menos assim, né? E eu não cansava, falava sempre um bom dia. E um dia, pessoal, no estacionamento, eu parado dentro do carro ali, né? Cheguei mais cedo, parado dentro do carro. Essa pessoa foi estacionar o carro do lado meu e bateu no meu carro. Essa pessoa que não gostava de mim, né? Ai, 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 essa pessoa desceu desse carro desesperada. Meu Deus do céu, me perdoa, não sei o quê, eu vou pagar o conserto, quanto que é, vamos mandar arrumar. Desorientada, né? Eu, na maior calma do mundo, respirei fundo, né? Pensei, agora é a hora de mudar essa história. Olhei para a pessoa, o carro bateu bem numa quina, num lugar difícil de corrigir, era melhor não mexer. Olhei para a pessoa, peguei no ombro assim da pessoa, falei, deixa eu te falar, fica calma, tá tudo certo. Você não tem que pagar nada. Nós somos colegas de trabalho, tá tudo certo. Isso aí nem vou mandar arrumar não, foi uma batidinha de nada, né? A pessoa olhou para mim assim com cara de paisagem. Ela esperava um comportamento meu, uma reação minha totalmente diferente. Eu acho que ela pensava que eu ia xingar, que eu ia brigar, né? Que eu ia falar, tem que arrumar na concessionária, no lugar mais caro. Gente, ela se surpreendeu tanto que a partir daquele dia ela passou a me olhar com outros olhos e acabamos sendo grandes amigas. Vocês acreditam? Aí eu quero dizer para vocês, por que eu estou contando isso agora? Para vocês perceberem o poder da escutativa, o poder da empatia, o poder de se colocar no lugar do outro. Vocês acham que foi fácil para mim fazer isso? Não, não foi nada fácil. Mas a empatia é uma arte, né, que você vai desenvolvendo a cada dia, nas mínimas coisas do dia a dia. E você tem que pensar que você não vai conseguir mudar a sua vida da água para o vinho, nem da noite para o dia. Se você não é lá uma pessoa muito empática, tente melhorar, né? Se você conseguir melhorar 0,0001 por dia, já saiu do zero. Eu peço apenas que você saia do zero, né? E conforme eu falo nas minhas aulas sempre, se você melhorar 1% ao dia, você pensa, isso é muito pouco. Chegou no final do ano, você melhorou quanto? Pensa, quantos por cento você melhorou no final do ano? É muita coisa, tá? Então, eu peço apenas hoje que você saia do zero. Melhore 1% ao dia, tá bom? Estamos já finalizando. Vou trazer um pouquinho agora a empatia para o nosso ambiente de trabalho. Olha só que imagem linda, né? Então, a empatia escutativa ajuda a construir relações saudáveis e melhora a qualidade de vida, conforme eu já disse, não só no trabalho, mas em todos os ambientes que você convive. Olha isso, que imagem linda, né? Para um bom trabalho em equipe, é importante manter um clima de confiança recíproca, ajuda mútua e concentração de esforço. E a empatia e a escutativa, será que tem que estar presente? Claro que sim, são peças fundamentais nesse processo. Comunicação interpessoal tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje, né? Então, dicas para otimizar a comunicação interna. Conheça o perfil do receptor e estabeleça o rapport. O que é rapport? Rapport é você estabelecer aquela comunicação saudável, né? É a questão de estabelecer um relacionamento com empatia, com escutativa, com conexão e sintonia. É isso que eu espero de vocês, tá? E de mim também, claro, né? Que a gente desenvolva isso cada dia mais. Olha só, administração de conflitos, acabei de dizer aí a história, né, da pessoa que bateu no meu carro. Então, eu consegui ali administrar um conflito grande e acabar de uma vez por todas com aquele conflito. Então, a empatia e a escutativa são peças valiosas na administração de conflitos. E conflitos, né, gente, nós sabemos muito bem, a gente vive isso todos os dias, né? Comunicação, olha que imagem linda, as pessoas sorrindo, as pessoas, né, transmitindo que naquele ambiente ali existe um clima organizacional topíssimo. Olha o rostinho de felicidade desses rapazes e dessas moças aí, né? Ali, pela imagem, parece que está fluindo bem a comunicação. Então, é saber valorizar a comunicação entre você e os colaboradores, isso é fundamental para um trabalho em equipe.
Escutar e falar na hora certa também é uma habilidade extremamente importante para que o ambiente se torne agradável e produtivo. Dessa forma, desenvolva cada dia mais a sua capacidade de empatia e de escutativa. Olha só, proatividade tem a ver com escutativa? Claro. Tomar atitude é um ponto positivo. Estar sempre disposta a ajudar e a resolver os problemas, ajudar no desenvolvimento da sua equipe, isso é fundamental. Então, faça a diferença no mundo, viu? Seja empático, seja empática, exerça a capacidade de escutar o outro verdadeiramente. Quem tem a ganhar é você. Muito mais você do que o outro, né? Outra coisa importante que eu falei lá no início da aula, que a empatia, né, e a capacidade escutativa tem tudo a ver com criatividade e inovação. Então, procurar inovar é sempre importante para o crescimento da empresa e dos profissionais. Buscar soluções alternativas é fazer com que todos cheguem ao melhor resultado, com mais assertividade e em pouco tempo. Então, empatia tem tudo a ver com criatividade e inovação, né? E confiança. Pensa, se você é uma pessoa empática, se você tem uma escutativa positiva, será que você é uma pessoa que demonstra confiança? Claro que sim. E a confiança, ela é fundamental, né? É fundamental desenvolver a confiança entre as pessoas que estão à sua volta, né? Gerar esse sentimento é ganhar um espaço maior na equipe, pois você sempre será o apoio de cada um e saberá quando e como contar com cada colaborador, né? Ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele. Então, eu desejo que você aprenda a olhar o outro com os olhos do outro. Dessa forma, você vai conseguir aí ser uma pessoa empática. E para finalizar, essas habilidades citadas são formas de aprender a importância de cada gesto que você desenvolve, não só na sua empresa, mas na sua vida, né? Busque ser um líder engajado, né? Que você consiga colocar em prática todo o seu trabalho em equipe, que você consiga aí desenvolver a si mesmo e ajudar no desenvolvimento de todas as pessoas que cruzam o seu caminho, viu? Um excelente dia para você, né? Tente aí, à medida do possível, trabalhar em equipe. Gratidão, beijo grande, faça um bom dia.